Olá meus amigos, seguidores aqui do canal da Consegue e das nossas redes sociais também. Estamos aqui para mais um vídeo nesta sequência de vídeos que estamos fazendo para o canal da Consegue CMS, esse projeto de ter um vídeo toda segunda-feira. No tema de hoje, trataremos sobre o conceito de acidente de trabalho. O conceito de acidente de trabalho, ele está fixado na legislação previdenciária e tem uma finalidade. Muitas pessoas pensam que o conceito, na verdade, ele traz também a responsabilidade da empresa. E a gente vai desmistificar um pouquinho essa questão. Se você tem dúvida a respeito, acompanhe esse vídeo até o final e, se não, você terá acesso aos canais de comunicação, seja por e-mail, seja pelas redes sociais, de maneira que poderá tirar alguma dúvida complementar ou até mesmo enviar os seus comentários. Teremos o maior prazer em responder. Muito bem, então o que seria acidente de trabalho? Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou de empregador doméstico, ou ainda pelo exercício do trabalho segurados referidos no inciso 7º do artigo 11 desta lei, Lei 8.213 de 91. Provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Perceba aqui que nesse conceito existem inúmeros pontos a serem observados, certo? Vamos tentar destrinchar um pouco de cada um deles e, na medida do possível, se você tiver dúvidas, você vai poder ir colocar lá no final, nos comentários. Então, acidente do trabalho, primeiramente, ele deve ocorrer a serviço da empresa e no exercício do trabalho. Evidentemente, há na legislação ainda a previsão de outros tipos de ocorrência que também se equiparam a acidente de trabalho. Nós trataremos disso numa oportunidade específica. Porém, no conceito clássico, denominado aí pela legislação de acidente típico, nós temos que o acidente ele precisa ocorrer no exercício do trabalho a serviço da empresa e normalmente isso vai ocorrer dentro do horário de trabalho e dentro da instalação do empregador. Há ocorrências que poderão vir a acontecer a serviço da empresa pelo exercício do trabalho fora das instalações físicas do empregador. E também poderão ocorrer situações em que o acidente ele ocorra fora do horário de trabalho, mas desde que se esteja a serviço da empresa ou sob ordem da empresa. Mas o ponto-chave aqui, além destes que nós falamos, é a ocorrência de uma lesão ou perturbação funcional. E é neste aspecto que muitas vezes surgem dúvidas, especialmente quanto à necessidade ou não de emitir a comunicação de acidente do trabalho, a CAT. A CAT que, aliás, o tema CAT versus responsabilidade, e esse tema foi assunto de um vídeo anterior, o qual, se você ainda não assistiu, eu convido que vá assistir aqui nesse mesmo canal, onde nós tratamos alguns aspectos a respeito da CAT e da responsabilidade, se há uma ligação direta ou não, uma coisa com a outra. Então, estamos tratando aqui do conceito de acidente de trabalho. Então, a lesão corporal ou a perturbação funcional são elementos-chave na identificação da ocorrência, da caracterização da ocorrência como um acidente de trabalho. Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que, quanto à questão da lesão ou perturbação funcional, que nem toda lesão ela é visível ao olho nu. Nós estamos falando aqui, por exemplo, de lesões clássicas, lesões típicas, ou seja, um corte, uma escoriação, uma laceração, uma fratura visível, né, uma fratura visível, uma luxação até, enfim. Esse tipo de lesão normalmente são lesões visíveis ao olho nu. Então você vê alguém realmente machucado e essa pessoa ela precisa de atendimento médico, já não há dúvida só de enxergar a pessoa. Nessas ocorrências não há dúvida que a CAT tem que ser emitida no prazo que a legislação determina, que é de até um dia útil seguinte ao dia do acidente. Mas há também aquelas lesões em que o acidente deixa e não são visíveis a olho nu.
Esse é o tipo de lesão, por exemplo, de uma queda relativamente baixa, onde você não tem sinais de lesão na pessoa e, na verdade, ao exame médico mais apurado, essa pessoa pode até estar com uma hemorragia interna, por exemplo, ter tido o rompimento do baço ou alguma lesão, enfim, que não esteja visível. Às vezes a queimadura química ela não provoca nenhuma marca de imediato e a lesão na pele aparece 2, 3 dias depois. Muito embora em algumas situações ela não cause uma incapacidade imediata para o trabalho, esse tipo de lesão ele merece atenção médica e, portanto, também deve ser objeto de emissão da comunicação de acidente de trabalho. Então veja, no geral, de forma geral, toda vez que houver uma lesão, há que se emitir a comunicação de acidente de trabalho, seja essa lesão visível ou não, seja essa lesão descoberta na hora do acidente ou posteriormente. Quanto à perturbação funcional, é preciso esclarecer que ela nem sempre é de ordem física, nem sempre é de ordem, ela surge instantaneamente. Muitas vezes a perturbação funcional ela ocorre em nível psicológico e se apresenta a médio prazo. Veja, por exemplo, a situação de assalto, de roubo com alguma violência. A pessoa muitas vezes ela fica traumatizada e esse tipo de ocorrência ela é sim considerada acidente de trabalho se ocorrer no âmbito do exercício das funções naquela empresa. Então, vejam vocês que o acidente de trabalho se caracteriza também em situação de roubo, né? Como está previsto aí nos artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213, objeto do nosso estudo aqui hoje. Ainda é preciso dizer que essa lesão ela não precisa necessariamente incapacitar o trabalhador. O trabalhador ele poderá ali ter a sua lesão, ter um atendimento médico e já no dia seguinte retornar ao trabalho. Esse acidente ele é considerado um acidente sem afastamento. Os acidentes sem afastamento eles também também necessitam da emissão da comunicação de acidente de trabalho. E essa é uma realidade que muitas empresas elas não enxergam ou se enxergam, se omitem na hora de emitir a CAT. Já o acidente que provoca o afastamento do trabalhador, aí nesse não há discussão com relação à necessidade de emissão da CAT. A não emissão da CAT, em verdade, em ambos os casos, a não emissão já caracterizaria aí uma infração de natureza previdenciária e aí haveria a possibilidade de aplicação de multa, inclusive. Muito bem. Essa lesão, então, se ela é incapacitante temporariamente ou se ela não é incapacitante, ela não causa incapacidade, ou seja, se ela gera algum afastamento ou se ela não gera afastamento, ambas não deixam de ser acidente de trabalho, não deixam de demandar uma comunicação de acidente de trabalho. Mas aí nós temos a hipótese do óbito, né? Quando ocorre o óbito, o acidente de trabalho ele enseja a emissão da comunicação de acidente de trabalho de forma imediata. Então esse é um dos pontos que a legislação faz questão de tratar de forma distinta por se tratar de um acidente de uma gravidade muito maior, né? Muito bem. Dito isso, temos aqui também as que consideram-se acidente de trabalho as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Sobre esse tema, nós trataremos especificamente em um vídeo, dada a sua extensão do tempo para explicar. Muito bem, esperamos ter esclarecido as questões relativas ao conceito de acidente de trabalho, mas qual seria a função do conceito de acidente de trabalho? O conceito de acidente de trabalho ele precisa estar especificado na legislação trabalhista porque é ele que determina o acesso do segurado da Previdência Social aos benefícios da Previdência, aos benefícios de natureza acidentária. Então, se não houvesse o conceito de acidente, qualquer outro acidente, até mesmo hipóteses ali que hoje não seriam consideradas como acidente, poderiam gerar conflito, confusão e até mesmo a necessidade desse conceito decorre da própria
da própria natureza do direito administrativo, né? Ou seja, é preciso que nós tenhamos um conceito tipificado para que o poder público ele possa atribuir àquele fato uma consequência jurídica que seria, por exemplo, o benefício previdenciário, associar o fato a um benefício. Então, o conceito de acidente de trabalho, ele decorre da necessidade do devido processo legal, da necessidade mesmo da previsão legal daquele fato. Então, o conceito ele tem hipóteses que se equiparam, tem as exclusões legais previstas. Então, dentro daquele contexto de caracterização de acidente de trabalho, quando o empregado ele vem a sofrer o acidente, então ele está amparado pela legislação previdenciária. Perfeito, meus amigos. Então, eu quero aqui agradecer a atenção de vocês por acompanhar esse vídeo até o final. Pedir desde logo que, se você gostou, compartilhe esse vídeo e também não deixe de curtir. Acompanhe este e outros vídeos no nosso canal e aguarde, segunda-feira nós teremos vídeos com outro tema. Até lá!